A atual situação de pandemia por Covid-19 veio agravar os tempos de diagnóstico de várias doenças, em alguns casos com consequências graves. É o que se passa com o cancro digestivo. Para nos falar desta questão é nosso convidado Vítor Neves, presidente da Europa Colon, a Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo. Muito bom dia, Doutor. Nós sabemos que cerca de 50 mil diagnósticos são feitos por ano em Portugal. Com a pandemia, como é que ficamos? Muito bom dia, obrigado pelo convite. De facto, por ano há 50 mil diagnósticos novos de doenças oncológicas por ano. Na área digestiva são cerca de 17 mil novos casos por ano, correspondente a mais de 10 mil mortes. Com a pandemia, todos os esforços do Sistema Nacional de Saúde foram encaminhados para o tratamento da doença e do seguimento dos doentes que era necessário fazer. E por isso o sistema parou. Pararam os rastreios de base populacional que haviam, parou o acompanhamento dos doentes junto aos centros de saúde, porque os centros de saúde estão neste momento fechados, só estão a atender casos urgentes. E, portanto, cerca de 4.800 novos diagnósticos que se faziam periodicamente todos os meses estão adiados, com os prejuízos inerentes a esse adiamento. E os prejuízos são graves, porque podem, de facto, provocar, em última instância, a morte de pessoas que são diagnosticadas e não são tratadas. Pois, Paulo, de facto, quando nós falamos em oncologia, e quando nós falamos, e que todos nós sabemos que a medicina e a área da ciência tem evoluído muito e hoje mais de 50% das pessoas que têm cancro não morrem, mas têm que ser, digamos, as doenças têm que ser detectadas a tempo. E quando falamos em adiar diagnósticos, estamos a falar em diminuir sobrevivência, estamos a falar em aumentar sofrimento, aumentar custos sociais e até aumentar os custos do Orçamento Nacional de Saúde com a doença, porque todos nós sabemos que tratar doentes oncológicos em fase avançada é muito mais caro do que tratá-los numa fase inicial. Os aspectos preventivos estão perfeitamente estagnados. O melhor tratamento para as doenças oncológicas é a prevenção e o diagnóstico precoce, e se isso não for conseguido, de facto, o cenário é muito escuro neste momento. Doutor, este cenário é idêntico em todo o país ou há regiões que ficaram particularmente agravadas com a situação? Todos nós sabemos que infelizmente não é. Portanto, o interior e o afastamento das áreas litorais, as situações são ainda piores porque o acesso é ainda mais difícil e, portanto, a Europa Colon entende que é a altura do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Enfim, ouvimos ontem o Sr. Secretário de Estado dizer que está decidida uma task force para tratar dos doentes e o acompanhamento dos doentes não Covid. Aquilo que nós entendemos que se deve fazer é, de facto, criar uma estrutura multidisciplinar com o Ministério da Saúde, Seguridade Social, as ordens profissionais, a indústria farmacêutica, as associações de doentes, para que, de facto, se assuma a recuperação dos doentes em lista de espera. Nós entendemos, e cada vez quando mais vemos os números da pandemia a subir, mais apreensivos ficamos, porque já estamos a ver de novo toda a atenção virada para esses cuidados. E, portanto, as consequências da pandemia nos doentes que não têm a doença é muito pior do que aquela que a própria pandemia está a trazer para os países. Portanto, isto é um problema de saúde pública, é um problema de emergência nacional e é exigível que o Ministério da Saúde tome decisões, mas têm que ser decisões transparentes, com métricas perfeitamente visíveis e apontadas e controláveis da recuperação dos cuidados de saúde nos doentes que não estão na pandemia. O que é que a Europa Colon pensa ou que defende que se pode fazer de imediato e que está ao alcance das circunstâncias atuais a fazer? Olha, em primeiro lugar, a alavanca para todos os cuidados de saúde do nosso país sempre foi e será os cuidados de saúde primário, que nós chamamos de centros de saúde. Não se justifica, não é possível continuar com os centros de saúde fechados. Os doentes que normalmente tinham sintomas e os não sintomáticos, que faziam as suas visitas de rotina
aos seus médicos de família e que lhes eram prescritos exames complementares diagnósticos para detectar doenças no estadio primário, não a estão a fazer. Portanto, os diagnósticos das doenças digestivas oncológicas estão a aparecer, em muitos casos, nas urgências. E, portanto, esse é o primeiro ato. A abertura e a dedicação total em regime normal dos centros de saúde para a assistência aos utentes. Dotar o Sistema Nacional de Saúde do médico de família para todos os utentes. Já esteve mais longe, está cada vez mais perto, mas tem que ser um médico para cada doente. Iniciar os rastreios de base populacional entre os quais está o cancro do intestino de imediato. E aquilo que eu disse, que é, de facto, o Ministério da Saúde criar esta estrutura multidisciplinar que se dedique exclusivamente a acompanhar as listas, a recuperação das listas de espera para os doentes que não estão na Covid. Doutor, só para terminar, temos muito pouco tempo. Diga. Há um aspecto que ainda não abordámos, mas que também não podemos esquecer. Tudo isso que disse é verdade, não sabemos se vai ser possível ou não concretizar. Há depois a componente do próprio doente ou do próprio utente do serviço, que tem que ultrapassar uma primeira barreira, que é o medo de voltar a usar esses serviços. Obrigado por ter falado nisso, Paulo, que de facto está a voltar aos utentes do Serviço Nacional de Saúde com esta nova incidência da pandemia, o medo de visitarem e de acompanharem e de irem aos tratamentos e às consultas. Nós sabemos que estão criadas as condições de segurança necessárias para que os utentes não tenham receio de se deslocarem aos hospitais, aos centros de saúde, aos seus tratamentos. É pior faltar aos tratamentos e às consultas do que correr o mínimo risco que todos nós corremos de podermos ter alguma pequena doença. Queria só deixar ficar mais um apontamento. Todos nós aprendemos algumas coisas positivas também com a pandemia. Uma delas é que, de facto, a saúde é o motor de toda a vida. Não há economia que resista sem saúde e não há nada mais importante que a saúde em Portugal. E é bom que os decisores em saúde em Portugal entendam que a saúde deve ser a primeira prioridade política nacional. Quando isso acontecer, certeza que as coisas estarão estabilizadas, porque os profissionais de saúde em Portugal são pessoas extremamente competentes, dedicadas e vão consegui-lo. Não podemos continuar distraídos, deixe passar o termo, a olharmos só para a pandemia, que de facto que é grave, mas os danos para os outros pacientes estão a ser muito mais graves, dolorosos. Nós vamos ver daqui a 2 ou 3 anos a mortalidade que irá chegar dos doentes não Covid comparativamente com aquilo que havia o ano passado. Doutor Vítor Neves, muito obrigado. Esperemos de facto que o cenário mude rapidamente e que a situação seja ultrapassada. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, nós.